Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a salvação. O crente perde salvação? Nossa primeira leitura é em Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Logo vemos ali que é um dom de Deus, é pela graça. E dom é dádiva, é um presente, então é algo que Deus nos deu, não parte de nós. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos fazer nada que nos dá a salvação. Então essa salvação ela vem de Deus através de Cristo, né? Vem de Deus e é um dom, é um presente que ele nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. E em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O dom, como nós vimos, é uma dádiva, né? É um presente, é algo que Deus nos deu, um presente. E lá em Romanos, né, no capítulo 11 e no versículo 29, ou Romanos 11:29, diz assim, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimentos. Ou seja, Deus, quando ele dá algo, ele não toma de novo, ele não tira de novo de nós. Eu sei que muitos podem dizer que a gente pode perder esse dom, que um presente você perde, você pode também não aceitar, mas aqui o contexto é o seguinte, que Deus nos deu e nós fomos eleitos para receber esse dom de Deus. Então nós recebemos esse dom da salvação, e esse dom da salvação que Deus nos deu, ele nos dá sem arrependimento, logo ele não toma de volta. Ele não pega de volta esse dom, esse presente que ele nos deu. Tanto que Romanos 8 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não existe mais condenação, porque nós somos salvos da ira por meio de Cristo, né? O que nós temos que entender é que muitas vezes nós acabamos pecando e pensamos, poxa, perdi minha salvação. Aí você vai, ora e pensa, pô, tô salvo de novo. Ou vai num culto, tô salvo de novo. E não é assim que funciona a vida com Deus. A vida com Deus, ela é estável. Cristo te salvou. O que Cristo fez, o sangue de Cristo, ele foi suficiente. Ele cobriu tudo. Ele pagou por todos os teus pecados, passado, presente e futuro. Então, seus pecados estão perdoados. Isso, por um acaso, é uma liberação para você sair pecando? Não, porque você foi comprado por alto preço, o Espírito Santo de Deus habita em você. E esse mesmo Espírito, ele dentro de você, ele vem trazendo, causando transformações de dentro para fora. A verdadeira mudança do crente não aparece do dia para a noite, de uma hora para outra. Tem gente que vai aceitar Jesus hoje, e daqui a 5 minutos vai sair ali fora e já vai cometer algum pecado. E tem gente que está há 30 anos na igreja, que acabou de tomar ceia hoje, por exemplo, que é um domingo de ceia, né? Acabou de tomar ceia hoje e vai sair pecando já falando mal de uma irmã. E esses não estão salvos por isso? Não, não é assim que funciona, eles estão. Mas o que acontece? Nós temos que entender que nós estamos nesse corpo. Muitos pensam, mas se eu morri, o meu velho homem morreu, como é que eu ainda peco ainda? Se o meu velho homem morreu. Nós temos que entender que nós nascemos de novo no espírito e que o nosso corpo, ele ainda ele é um corpo da velha natureza. Esse corpo não é o corpo glorificado, o corpo a qual nós vamos receber quando Cristo voltar. Então esse corpo, ele tem desejos, ele tem concupiscências, que são desejos, né, exagerados, desejos desenfreados. Esse corpo ele tem. E se você der vazão a esse corpo, você vai produzir obras da carne, vai produzir coisas assim que até você vai se admirar. Mas você tem que entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e que agora o Espírito Santo habita em você, e ele vai dirigir a sua vida. Eu sei que muitos também vão falar lá de Efésios, que operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas também devemos ver que o versículo logo abaixo também diz o seguinte, porque Deus é que opera em vós o querer e o realizar. Nós temos que entender que quem faz a obra dentro de nós não somos nós mesmos, mas sim o Espírito Santo que habita em nós. Não é por nós mesmos que nós fazemos algo para Deus que nós queremos fazer. Isso vem já do Espírito Santo colocando esse desejo, operando e realizando em nós. Porque também lá no começo também de Efésios também diz que aquele que iniciou a boa obra certamente a concluirá até o dia de Jesus Cristo.
Então nós temos que entender que nada vem de nós, que o Espírito Santo dentro de nós é que nos capacita e nos faz a cada dia nos tornarmos melhores. E se a gente ouvir, der ouvido ao Espírito, meditar, estudar, a gente vai crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento e dando cada vez mais oportunidade e vazão para que o Espírito trabalhe cada vez mais e nos molde e que nós ficamos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a diferença. O crente ele é salvo, ele sabe disso e ele vive nisso. Entendeu? Então ele, por mais que venha os desejos, ele pelo Espírito, ele vence. Por mais que venham as tentações, os dardos inflamados, pelo Espírito, ele vence. Entendeu? O Espírito Santo nele o dá força para vencer. Ele não vai viver em libertinagem. Porque Gálatas diz que para a liberdade é que nós fomos comprados, fomos libertos. Só não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Logo, nós sabemos que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, então nós não perdemos a salvação. O dom da salvação que Deus nos deu, ele é sem arrependimento. Nós não perdemos a salvação. A salvação é algo que nós, cada vez mais nós a desenvolvemos, cada vez mais nós crescemos nela. Você pode ver que Romanos 8:29 diz assim: para quem ele conheceu antes, ele predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também chamou, aos que ele chamou, a estes justificou, e aos que ele justificou, a estes glorificou. Perceba que a quem Cristo escolheu, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Eu não estou aqui falando de predestinação, que um foi predestinado para o inferno, para isso, outros para o céu, não. Estou falando que somos eleitos, todos somos eleitos. Estou falando disso, eu não acredito nessa predestinação mais pro lado calvinista, assim, isso é outro assunto. Mas todos nós fomos eleitos desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E nós que somos eleitos, ele nos chamou. E nós que fomos chamados, né, ele nos justificou por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós fomos justificados, tornados justos, limpos, sem mácula, entendeu? Limpos, puros, sem mácula. Então, nós somos justificados, e a estes que justificou também glorificou. Note que aqui fala glorificou no futuro. Por quê? Porque os céus são atemporal, né? No céu não é como aqui que nós vivemos no tempo presente. No céu está tudo consumado, está tudo concluído, é algo como se fosse assim. Nos céus você já está salvo, você já está glorificado, é como se fosse mais ou menos assim. Para nós, esse evento ainda vai acontecer com a vinda de Cristo, nós seremos glorificados. Mas para Deus, nós já somos filhos amados, nós somos filhos amados, glorificados em Cristo. Ele sabe que nós estamos salvos pelo seu Filho. Entendeu? Nós apenas aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aquele grande dia onde receberemos o corpo glorificado e estaremos com Ele para sempre. Mas nós que estamos em Cristo, nós que fomos salvos pela graça, nós não perdemos a nossa salvação. Nós erramos, nós tropeçamos, mas nós não conseguimos ficar ali. Porque uma ovelha, quando ela cai na lama, a tendência dela é sair. Porque ela não é um porco. Um porco cai na lama, você pode lavar ele, dar banho, deixar ele limpinho, cheirosinho. A tendência dele é ir rolar na lama novamente. Mas uma ovelha não. Ela pode até cair no lamaçal, mas ela não fica, ela não consegue ficar, aquilo incomoda. Ela quer ser limpa novamente. Entendeu? Essa é a diferença. Então, a minha convicção é essa. Crente, nós, em Cristo Jesus, nós não perdemos a salvação. Nós não somos salvos por nossas obras, nós não somos salvos por nosso mérito, nada que nós faça. Você pode ser bonzinho, você pode ser o melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor funcionário do mundo, você pode fazer caridade, você pode fazer boas ações para todo mundo, você pode ser o bambambam aqui na terra. Mas isso não te dá a salvação. A salvação ela vem somente por meio de Cristo. A redenção pelo sangue. Fomos comprados e comprados por alto e bom preço, que foi o sangue de Cristo na cruz. E é isso que nos garante a nossa salvação. É Ele que opera em nós o querer realizar. É Ele que concluirá a boa obra até o grande dia de Cristo Jesus. É Ele que nos mantém salvos. É Ele que mantém a nossa salvação. Não depende de nós. Porque se dependesse de nós, meu amigo, a verdade é, você toma a ceia agora, você já sai pecando, falando de uma irmã com uma saia, falando de um irmão, falando de fulano. Você aceita Jesus hoje, daqui a 5 minutos você já está pecando de novo. Então, se dependesse de nós, nós perderíamos a nossa salvação. Mas Cristo é que mantém a nossa salvação. Eu espero ter sido simples, ter sido direto, eu não gosto de ficar enrolando.
e que essa verdade possa entrar no seu coração, porque isso é uma verdade bíblica. Você é salvo e não perde a sua salvação. Fique em paz e que Deus os abençoe.